Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece ainda, eu sou o Auriden e seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E o assunto da vez, rapaziada, é hipergamia. Alguns de vocês devem ter escutado, outros de vocês não devem fazer a mínima ideia do que eu estou falando, deve estar achando que eu estou falando grego, mas aguenta aí que a gente vai explicar o que é a tal da hipergamia. Esse termo aí ele é bastante conhecido nas comunidades de homens, né? E que a gente pode traduzir a hipergamia como sendo a predileção que um determinado grupo de pessoas tem por pessoas de uma casta superior ou de um status social superior ao delas. Esse termo aí ele surgiu lá na Índia, né? Por isso mesmo eu falo sobre casta, né? Mais especificamente a Índia do século XIX. E essa prática ela é muito usual ainda, né? Principalmente nas áreas mais rurais da Índia. E aí tá, você me pergunta, ok, eu sei o que é hipergamia, e é claro que esse é um conceito muito superficial que eu estou dando, caso vocês queiram se aprofundar, sintam-se à vontade, mas por uma questão de economicidade de tempo eu não vou entrar aqui em pequenos detalhes, certo? Então o grande lance por trás disso tudo é o seguinte: você tem a hipergamia como sendo uma estratégia de preservação das fêmeas, porque, veja bem, e aqui a gente entra no ramo da psicologia evolutiva. As mulheres, durante o processo de gravidez, elas precisam de uma grande quantidade de substrato energético para poder dar origem a esse rebento, né? A esse filho, a essa criança. Né? E precisa de alimentação, precisa de um lar, precisa de segurança, conforto, todos os recursos materiais, né? E não só materiais como psicológicos também necessários para que ela possa gerar essa criança com o mínimo de problemas possíveis, né? Eu acho que é a melhor forma da gente colocar. Do outro lado a gente tem os homens, né, com farto material genético e podem engravidar várias mulheres ao longo de um curtíssimo espaço de tempo. E em contraponto nós temos as mulheres que levam 9 meses para ter uma gestação. Então, durante o percurso sexual, para o homem é bem mais fácil e bem mais tranquilo esse processo do que para as mulheres, entendeu? E isso em parte justifica a hipergamia, porque a mulher, é por isso mesmo que a mulher ela tem a tendência de escolher o melhor parceiro e poucos, justamente por conta dessa limitação que a própria natureza delas impõe. E já os homens eles são menos criteriosos e têm um maior número de parceiras justamente por conta das próprias particularidades que são inerentes ao sexo masculino, entende? E não existe nada de errado com a hipergamia, entendeu? Infelizmente, nós temos uma grande campanha de desinformação que quer fazer com que você acredite que hipergamia é uma coisa negativa, é uma coisa impura, né? Então existe uma grande tendência de as pessoas, né, principalmente aí essa turminha do politicamente correto, de querer demonizar esse tipo de comportamento que é perfeitamente natural dentro da espécie humana. E não só na espécie humana, a gente pode fazer algumas analogias desse comportamento dentro do reino animal de forma geral. E outra coisa, né, não é nem só essa questão biológica também, é uma questão também social. Por exemplo, você percebe que nas festas, nas baladinhas, os homens eles pagam caro. E não é barato não, pagam caro mesmo para poder entrar nessas festinhas. E as mulheres têm entrada gratuita, né? Então o preço que esse cara está pagando está fazendo frente ao acesso gratuito dessas mulheres a esses lugares. E o engraçado disso tudo é que eu não vejo nenhuma feminista protestando contra a entrada gratuita de mulheres dentro da balada. Eu particularmente nunca vi. Se alguém conhece alguma feminista que defenda que as mulheres tenham que pagar a entrada dentro desses estabelecimentos, por favor, me informem, né? Porque aí sim eu vou dizer, você está certa. Mas voltando aqui ao assunto, o grande problema nisso tudo é a não aceitação, né? E a gente percebe que o mundo está doente a partir do momento que as pessoas começam a ter essa atitude negacionista. E o maior exemplo disso é justamente o fato da gente ter
essa discussão agora se a Terra é redonda ou se ela é plana, sabe? Eu não tenho problema nenhum da pessoa pegar e discordar, mas eu acho que você tem que ter o mínimo de fundamentação para você poder entrar nesse mérito, entendeu? E eu nem quero me aprofundar nessa questão também, porque eu simplesmente não me interessa, entendeu? Se a Terra é quadrada, se a Terra é redonda, se a Terra é plana, se ela é triangular, isso pouco me importa, entendeu? Isso não vai fazer diferença nenhuma na minha vida. Mas o grande ponto aqui é a gente começar a entender que a hipergamia é uma coisa natural, entendeu? Só que agora parece que é crime você querer o que é melhor para você, entendeu? Porque também existe, vamos colocar assim entre aspas, uma certa hipergamia nos homens, porque nós homens damos preferências a mulheres bonitas e não existe absolutamente nada de errado nisso. São questões de escolhas, são questões de predileções, e a partir do momento em que você coloca o dedo e aponta e diz que isso é uma atitude machista, e você diz que isso é uma atitude de opressão, etc e tal, você está fazendo um discurso sem fundamento nenhum. Você está violando as liberdades individuais de uma pessoa, porque essa pessoa, ela pode escolher se ela quer casar com uma mulher gorda, se ela quer casar com uma mulher budista, se ele quer casar com uma mulher, sei lá, com uma mulher emo, com uma mulher roqueira, com uma mulher gospel, com uma mulher, sabe? Isso é do ser humano, entende? Agora, existe essa campanha de negacionismo absurda que beira a esquizofrenia, de querer impor às outras pessoas coisas que não existem. Querem te impor mentiras, falácias, sabe? E o que eu tô falando aqui tem um amplo amparo da ciência. Isso é fato, entendeu? Não existe essa de você dizer que isso não existe. Eu nunca vi em lugar nenhum artigo sério e comprometido com a realidade. O que eu já vi são estudos particulares que não têm credibilidade nenhuma, mas eu nunca vi nenhum artigo sério que refute isso, até porque a própria análise objetiva da realidade nos mostra que as mulheres têm predileções por homens com maior poder aquisitivo, com um maior nível social, com um maior nível de intelecção, entende? E não tem nada de errado nisso. Tem alguns caras que acham que isso é ser mulher interesseira, mas e falam isso no sentido pejorativo, me entenda bem. Eu acho que o interesse, ele move o mundo. O interesse é a mola propulsora do mundo. Homens têm interesse em mulheres e mulheres têm interesse em homens, o que faz dele pessoas interesseiras. O que eu estou falando aqui, e eu deixo bastante claro, é que isso é um conceito que não é pejorativo. Eu estou falando aqui no sentido bom, no sentido genuíno da palavra, se é que a gente pode falar assim. Vocês estão entendendo? E eu nem queria estar fazendo esse vídeo, na verdade, porque é uma coisa que me deixa muito chateado, entendeu? É uma coisa que eu realmente me pergunto, cara, como é que a gente chegou nesse nível, né? A que ponto a gente chegou? Porque há 5, 6, 7 anos atrás não tinha essa conversa, cara, sabe? Só que aí começou, cara, a entrar essa turminha da lacrosfera, começou a entrar essa turminha do politicamente correto, e aí pronto, acabou com a imagem da esquerda, que era uma outra imagem completamente diferente do que a gente tem hoje em dia, né? E aí começou a virar esse pão e circo que vocês estão vendo, né? Então hoje em dia você não pode falar que as mulheres têm uma natureza hipergâmica, porque isso aí é ofender os bons costumes, porque isso aí é ofender os preceitos morais. Na minha opinião, isso é ofender o politicamente correto, e eu acho que a partir do momento que você ofende o politicamente correto, essa é a atitude correta. Porque o politicamente correto, ele é repleto de incongruências, é repleto de detalhes, de coisas que são feitas para maquinar planos de subverter a realidade. Vocês estão entendendo? Então, se a gente chega no ponto do nosso discurso intelectual no qual a gente começa a questionar absolutamente tudo, no qual demorou anos, décadas, séculos para você construir todo esse arcabouço de conhecimento, cara, o mundo começa a não fazer sentido nenhum, entende? Então eu acho que chega um momento em que eu estou falando aqui para homens e mulheres, eu falo assim em igualdade, entendeu? Eu acho que tem que chegar um momento das pessoas entenderem que não tem absolutamente nada de errado uma mulher querer um cara com uma boa condição financeira, de querer um cara que seja bonito, de querer um cara que tenha um nível intelectual superior. Não tem
absolutamente nada de errado, entendeu? Estou falando de um nível superior do que o dela, entende? E o homem é a mesma coisa, não tem nada de errado de um homem querer uma mulher bonita, entendeu? Muitas vezes ele não tem status social suficiente para fazer frente à atração que aquela mulher pede, mas mesmo assim aquele homem se sente atraído, claro, por mulheres que estão acima do patamar dele. E não tem absolutamente nada de errado com isso. Então, gente, vamos parar de ficar pitolando com essas ideias e começar a aceitar com maior normalidade a natureza humana. As pessoas querem tanto demonizar, mas é uma coisa tão bonita, entendeu? E é graças à natureza humana que nós chegamos a esse patamar evolutivo dentro da espécie humana, entende? Então, um recadinho pra galera aí da lacrosfera, uma galerinha do politicamente correto, pra galera mimizenta. Cara, começa a pensar melhor, cara. Começa... sabe, e abandona essa preguiça de pensar e começa a perceber as coisas como elas de fato são, entendeu? Se você viu uma coisa que você não gostou e tal, procura se informar antes, entendeu? Para aí sim você ter uma opinião concisa, uma opinião formada que faça frente, né, aquela opinião que você discorda. Agora você simplesmente sair falando um monte de abobrinha, usando o detestável, o odioso ad hominem contra as pessoas de forma gratuita, sabe? Eu às vezes caio nesse erro, mas é por uma boa razão, entendeu? É quando realmente a pessoa excede todos os níveis de absurdo, de absurdez, se é que existe essa palavra, né? E é isso, entendeu? Vamos colocar a mão na consciência, entendeu? E começar a ter uma aceitação maior dos fatos, ao invés de simplesmente ficar fazendo mimimi, ficar fazendo alarde de forma desnecessária, porque é uma coisa tão feia, né? Eu acho que a gente tem que começar a ser um pouco mais criterioso e um pouco mais racional no nosso discurso. E se a gente começa a discursar com o nosso coração, as pessoas vão gostar, as pessoas vão achar o máximo. A maioria adora um furdunço, adora uma confusão, adora uma treta, entende? Mas eu acho que a gente não tem que partir pro lado de querer ganhar a atenção das pessoas. Eu acho que o discurso tem que ser feito com bases lógicas, com bases racionais, entendeu? A não ser quando o assunto não comporta essa abordagem. Aí é o outro assunto. Então é isso aí, já tá dando aí uns 15 minutos de vídeo, eu acho que eu já falei pra caramba, né? Acho que vocês já devem estar até de saco cheio desse papo aí. Mas quem sabe a gente não fale um pouco mais sobre essa questão da hipergamia, né? Eu acho um assunto bom, um assunto legal de se discutir e existem algumas minúcias que podem ser levadas mais adiante. Mas por enquanto eu vou ficando por aqui. Faz aí o que você tem que fazer de habitual, né? Se inscreve se você não é inscrito, deixa o like, claro, pedindo aqui com toda humildade e tal. Ativa o sininho aí, etc. E eu vou ficando por aqui. Falou.